Na Galileia, sob o peso do domínio romano e esquecida pelos poderosos, uma jovem sem nome vive os seus dias a buscar água, a costurar roupas e a participar nas tradições da sinagoga. Acima dela, o céu permanece em silêncio. Maria foi moldada por uma tradição antiga, formada por expectativas de pureza, respeito e fé. Em menina, aprende a recitar o Shema Israel. Cresce em Nazaré, uma aldeia tranquila entre as colinas da Baixa Galileia. O seu noivado e depois casamento com José, quando tem entre 12 e 14 anos, seguem os costumes da época. O seu corpo intacto torna-se o lugar onde começa uma promessa divina. Quando o Espírito Santo realiza a concessão, tudo na sua vida se transforma, mesmo que o mundo ainda não reconheça o seu verdadeiro papel. No início, não vemos uma figura distante envolta em santidade, mas uma adolescente real, com medo, coragem e vontade de obedecer. Quando ela diz, "Sou serva do Senhor", no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, a criação prende a respiração em reverência. A história de Maria não começa com luz do céu ou cenas grandiosas. Começa na rotina silenciosa de uma rapariga que nunca esperou fazer parte de algo eterno. A Bíblia não a apresenta de imediato como heroína. Em vez disso, introduz-a de forma suave, quase discreta. Ela é jovem, mas o seu coração já é guiado pela reverência a Deus e pelos ensinamentos da família. A sua fé não nasce de milagres ou sinais. Cresce com as orações diárias, o silêncio da casa e os momentos de adoração durante as festas sagradas em Jerusalém. O Evangelho de Mateus descreve José, o seu futuro esposo, como um homem justo, ligado à linhagem real de David. Isto não é apenas um dado genealógico, é um elo teológico. Para que Jesus fosse reconhecido como Messias, era necessário que a sua origem traçasse até David, o rei conhecido pela sua devoção. Ao ser prometida a José, Maria entra nesta história profética, mesmo sem procurar qualquer honra. Ela simplesmente acredita, mesmo sem compreender tudo. A força de Maria está aí, não em nunca questionar, mas em escolher confiar mesmo na incerteza. Uma jovem judia no século I tinha poucas oportunidades. O seu mundo limitava-se à casa, ao pátio, ao forno ao ar livre, ao poço da aldeia e à sinagoga. Não aprendia a falar em público, nem era preparada para funções espirituais. Mesmo assim, Deus desfaz todas as expectativas e coloca a palavra eterna num ventre que o mundo nunca consideraria real. O Espírito Santo não desce num templo, num palácio ou na casa de um sacerdote. Acontece em Nazaré, vem até Maria, chega em silêncio nas sombras. Até o anjo parece surpreendido com a mensagem que traz. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Diz Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ao longo da história, muitos tentaram pintar Maria como uma figura perfeita e distante, um ideal inatingível. Mas a Bíblia mostra outra imagem. Uma jovem humilde, atenta e ponderada, escuta, reflete, faz perguntas e entrega-se por completo. Quando pergunta ao anjo, "Como será isso se não conheço o homem?", as suas palavras não vêm da dúvida como as de Zacarias. Ela apenas quer entender o que está a acontecer. Maria não é uma visionária desligada do mundo. É uma mulher real, viva, enraizada na realidade, mas tocada pelo mistério. O evento divino não lhe retira a humanidade, aprofundando-a ainda mais. E a situação é séria. Numa aldeia pequena, as notícias espalham-se depressa e as línguas podem ser cruéis. A lei de Moisés previa punições severas. Estar grávida sem estar casada podia levar ao julgamento ou até à condenação. A sua honra, a sua segurança, tudo podia perder-se. Ainda assim, ela escolhe responder, escolhe acreditar, decide avançar. E nesse medo, algo eterno começa a formar-se. Os primeiros meses da gravidez são marcados por silêncio, distância e expectativa.
Maria viaja para visitar a prima Isabel, que também concebeu apesar da idade avançada. Nesse lugar, longe dos sussurros de Nazaré, Maria encontra a sua voz, canta um cântico, o Magnificat, e a sua alma desabrocha. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, dizem os versículos 46 e 47 do capítulo 1 de Lucas. Não é uma frase decorada, mas o clamor sincero de quem já sabe que carrega mais do que um filho. Ela carrega a promessa viva de Deus. Cada passo de Maria neste tempo mostra-nos que Deus age longe dos holofotes. A promessa transmitida por gerações agora vive no corpo de uma jovem que para muitos pareceria insignificante. Jesus nasce não no conforto, mas no frio de um estábulo, rodeado de animais. E mais uma vez, o sagrado entra onde ninguém espera. Ao tornar-se mãe, Maria continua a caminhar com os olhos abertos e o coração disposto. Mesmo quando os pastores chegam com histórias de anjos, ela não busca atenção. Guarda cada momento no íntimo. Essa reflexão silenciosa, mencionada várias vezes nos evangelhos, revela a sua força interior. Maria observa, escuta e guarda tudo dentro de si. Não precisa compreender tudo para acreditar. A sua fé é serena, mas firme. Enquanto o céu se move, ela prepara mantas e alimenta o seu filho. E é essa a aceitação humilde que a distingue. Maria nunca tenta controlar a promessa que lhe foi dada. Ela apenas diz sim. Os primeiros anos de Jesus passam depressa. Os evangelhos mostram apenas alguns momentos. Uma fuga apressada para o Egito, o reencontro no templo, os anos calmos em Nazaré. Nos bastidores, Maria está sempre perto, costura, ensina, apoia em silêncio. Embora seja mãe do Salvador, permanece a mulher discreta da vida da aldeia. Mas aquilo que parece anonimato é preparação. É nesse silêncio sagrado que ela é moldada para o momento mais decisivo da sua missão. Aqueles que atravessam tempos escondidos são muitas vezes chamados quando mais importa. Maria, no momento da crucificação. O capítulo final da sua vocação. O eco dos martelos. Os murmúrios da multidão. O cheiro de sangue e pó no ar do entardecer. No meio do caos do Gólgota, entre soldados e vozes hostis, uma figura permanece firme. Ela não desvia o olhar. O seu corpo não vacila, ela mantém-se presente, não como simples espectadora, mas como quem partilha o peso do sacrifício. Aos pés da cruz, vê o filho que carregou no ventre, embalou-o em bebé, ensinou-o em criança. Agora vê o suspenso entre céu e terra. O Evangelho de João, o único que a menciona nesse instante, diz: junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. João, capítulo 19, versículo 25. As outras choram, mas não há menção de lágrimas de Maria. O seu silêncio diz muito. Ela não foge, não se esconde na multidão, permanece. A mesma força que a levou a dizer sim ao anjo, agora sustém-na junto à cruz. Nesse instante, ela torna-se o cumprimento vivo de uma profecia esquecida, dita no templo. Quando apresentou Jesus pela primeira vez, Simeão olhou para ela e disse: uma espada trespassará também a tua alma. Lucas, capítulo 2, versículo 35. Antes, segurava um recém-nascido envolto em linho. Agora, o seu coração carrega uma dor sem palavras. A espada encontrou o seu alvo. Na teologia, o foco da cruz é Cristo, como deve ser. Mas se olharmos para o monte e ignorarmos a mulher aos pés da cruz, perdemos parte da profundidade. Maria não está ali por acaso. Numa das suas últimas palavras, Jesus dirige-se a ela e a João. Mulher, eis o teu filho. E ao discípulo, eis a tua mãe. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Não são apenas palavras de ternura, são uma entrega espiritual. João,
embora próximo de Jesus, representa algo maior. Naquele momento, simboliza a futura comunidade da fé. Ao confiar a sua mãe a João, Jesus traça uma linha entre Maria e todos os que mais tarde o seguiriam. Ela não recebe autoridade nem é colocada em posição de liderança. Não assume papéis públicos, mas naquele momento, o seu papel silencioso como mãe espiritual torna-se sagrado. É como se o céu sussurrasse: a mulher que acolheu o início da salvação torna-se agora guardiã do que ela trouxe. O título, Maria, Mãe de Jesus, passa a ter um significado mais profundo. Ela já não é apenas aquela que lhe deu a vida, assume um papel espiritual, não como as doutrinas posteriores a retratariam, chamando-a de intercessora, mas como alguém que viveu tanto a agonia como o triunfo de Cristo. Aquilo que ofereceu antes, o seu corpo, a sua confiança, a sua entrega, cumpre-se agora na sua presença silenciosa aos pés da cruz. Ela não tenta impedir a oferta que está a ser feita, aceita-a. O momento é calmo, mas esmagador. A escuridão cobre a terra. O véu do templo está prestes a rasgar-se ao meio. Os gritos dos moribundos enchem o ar. E no centro de tudo, uma mãe vê o seu filho sofrer. A fé cristã ensina que Jesus é o Cordeiro de Deus, a oferta perfeita para toda a humanidade. E segundo a lei de Moisés, um cordeiro pascal tinha de ser puro, separado, examinado. Maria, que o conhecia desde antes do nascimento, sabia que ele não tinha culpa. Nenhuma mãe está preparada para perder um filho, muito menos uma mãe que sempre sentiu que o seu filho carregava um mistério divino. Maria viveu a mensagem do anjo, a alegria de Isabel, a visita dos pastores, a fuga para o Egito, o estranho dia no templo. Todos esses momentos da infância dele colidem agora com esta cena de dor. Ela deu vida àquele corpo e agora só pode ver enquanto ele lhe é tirado. Na tradição judaica, o papel da mãe é essencial na formação da alma da criança. Ela ensina a falar, a caminhar, a acreditar. Através de histórias e cânticos, transmite as promessas de Deus. Maria não criou apenas o Filho de Deus. Ela guiou-o através das Escrituras, da oração e da fé. O Verbo feito carne foi nutrido pelo seu cuidado, e agora, ao ouvi-lo dizer, está consumado, sabe que a sua missão de mãe também chega ao fim. Mas ela não se despede, não há palavras finais, apenas a sua presença. Permanece firme, agarrando-se à mesma fé que a sustentou desde Nazaré. Enquanto os outros se dispersam, ela permanece. A mulher velada que esteve no início está agora também no fim. E assim, o seu papel visível desvanece-se. Nos dias seguintes, Maria não surge como líder entre os apóstolos, não prega, não se torna o centro da história do Evangelho, mas algo invisível acontece aos pés daquela cruz. A mesma mulher que um dia disse sim a carregar Deus no seu ventre, diz agora sim a deixá-lo partir. Não pronuncia palavras, mas os seus olhos dizem tudo, e através deles ela volta-se para a próxima promessa, Maria e o frequentemente esquecido Pentecostes. Depois do túmulo veio o silêncio, 3 longos dias na escuridão. 3 dias em que o luto pairava como nevoeiro pesado sobre os que tinham acreditado. Mas quando chegou o domingo e a pedra já não estava lá, o olhar de Maria, mais sábio, marcado pelo tempo, viu aquilo que muitos ainda não conseguiam aceitar. Ele estava vivo, e com isso algo totalmente novo começou. Não só para os seguidores de Jesus, mas também para Maria. Aquela que acreditou desde o início foi agora convidada a acreditar de novo. Desta vez, naquilo que não se via, no que viria depois da glória. Ao contrário do que muitos pensam, Maria não desapareceu após a crucificação. Ela caminhou até o cenáculo, entrou num lugar cheio de memórias e participou no espaço onde um novo capítulo iria começar. Ali ela esperou,
Sabemos pouco. Não há sermões seus registrados. Nenhum sinal ou prodígio é atribuído a ela. Apenas uma frase carregada de significado. Todos perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Não é uma menção passageira. Maria, que fez parte do milagre de Deus tornar-se humano, está agora presente no nascimento da igreja. Ela não lidera, mas o seu papel é cheio de simbolismo. Sempre esteve lá. Quando o Espírito Santo é derramado, não é apenas sobre os 12 discípulos. A Escritura diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Maria estava entre eles. Aquela que recebeu o Espírito para trazer vida ao mundo, acolhe-o novamente, agora para testemunhar o nascimento de um movimento espiritual que mudaria o mundo. Aquela sala era o mesmo espaço onde Jesus celebrou a última ceia. Dentro dessas paredes familiares, rodeada por memórias poderosas, cumpre-se a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Maria ouve o som do vento, vê as línguas de fogo pousarem sobre os presentes. Sente algo mudar à sua volta, mas não se adianta para falar, não assume o comando, não procura a atenção. Ela ora. Esse detalhe é profundamente importante. O início da igreja não acontece por força ou posição, mas pela espera silenciosa. Não vem por títulos, mas por entrega. E Maria reflete exatamente isso. Ela sabe esperar pelo tempo de Deus. Não apressa nem se impõe. O mesmo Espírito que formou Jesus no seu ventre agora forma o seu corpo, a igreja, bem diante dela. Este momento, apesar de profundo, é muitas vezes esquecido pela tradição cristã. A atenção vai para a pregação corajosa de Pedro, para os milhares que acreditaram, para as línguas de fogo que maravilharam a multidão. Mas no fundo Maria estava lá, e a sua presença discreta revela algo profundamente espiritual. O reino de Deus não cresce apenas com atos grandiosos, mas com fidelidade constante que permanece invisível. Alguns acreditam que esta cena marca o encerramento da missão de Maria. Ela já não é mencionada no resto do Novo Testamento. Mas o seu silêncio não significa esquecimento, significa que o seu propósito foi cumprido. A mulher que trouxe o filho ao mundo testemunha agora a plenitude da missão dele. O mesmo corpo que nutriu Cristo vê agora a igreja, o novo corpo de Cristo, nascer em fogo e verdade. Nos tempos antigos, a presença de Deus enchia o tabernáculo. Quando Salomão terminou o templo, a glória de Deus encheu-o como uma nuvem. Mas no Pentecostes, essa mesma glória desce, não sobre edifícios, mas sobre pessoas. E Maria, aquela que Isabel chamou de bendita, faz agora parte desta nova morada. Um templo não feito de pedra, mas de corações transformados. A sua presença nessa sala também responde a uma pergunta importante. Os primeiros seguidores de Jesus não adoraram Maria, respeitaram-na. Mas o que vemos nas Escrituras é uma mulher cuja fé era real, vivida e inserida numa comunidade mais ampla. Ela não se isolou, não reivindicou autoridade. A sua força estava na entrega, e essa confiança silenciosa tornou-se semente para todas as gerações seguintes. A mulher que guardou as palavras do anjo no coração, agora vê essas palavras espalharem-se por inúmeras vozes e nações. Aquela que foi escolhida para carregar o verbo em silêncio está agora no início de uma nova era, uma era de pregação, maravilhas e fé destemida. Ela não precisa falar, a sua vida já falou. E esta é a beleza da sua última aparição nas Escrituras, uma força que não grita, mas permanece firme. Não há despedida final, nenhum reconhecimento terreno. Maria sai da história como entrou, por um chamamento suave e uma fé inabalável.
E mais uma vez, é a sua presença silenciosa que abre a porta para a próxima parte da história. Porque há verdades que não se explicam, vivem-se, quer em Nazaré, Jerusalém ou talvez Éfeso. Maria já não volta a aparecer no relato bíblico após o Pentecostes. A mesma mulher que viveu o mistério da encarnação, esteve na cruz, testemunhou a ressurreição e orou com a igreja no início. Desaparece suavemente das páginas, como a chama de uma vela, que se apaga lentamente, mas continua a iluminar a escuridão. Neste caso, o silêncio das Escrituras não é esquecimento. É sinal de respeito sagrado. Mas a falta de detalhes bíblicos claros abriu espaço para uma das maiores perguntas da história cristã. Como terminou a vida de Maria? Foi sepultada como os outros? O seu corpo voltou ao pó com o tempo? Ou terá ocorrido algo que ultrapassa a compreensão humana? Algo demasiado profundo para ser dito em palavras? Como a Bíblia não descreve a sua partida, muitas tradições formaram-se ao longo dos séculos. Algumas são simples, outras estão cheias de admiração. Todas tentam responder ao mesmo mistério. O que aconteceu à mulher que carregou o Filho de Deus? 3 lugares, em particular, estão no centro desta busca. 3 locais onde os crentes sentem que a própria terra ainda sussurra a pergunta. Cada um guarda memórias, esperanças e pistas. Cada um oferece um vislumbre de como poderá ter sido escrito o capítulo final de Maria. O primeiro leva-nos a Jerusalém, a cidade sagrada de culto e sacrifício. Perto do Jardim das Oliveiras, aos pés do Monte das Oliveiras, existe uma cripta antiga conhecida como o Túmulo da Virgem. Segundo a tradição oriental, Maria passou os seus últimos dias em paz e foi sepultada ali. Diz-se que os apóstolos estiveram presentes para honrar a sua vida. O espaço é marcado por mosaicos antigos, ícones desgastados e paredes de pedra fria, sinais de devoção contínua. Mas, segundo os relatos antigos, quando o túmulo foi mais tarde aberto, o seu corpo já lá não estava. Neste caso, foi a ausência, não a presença, que falou. Um túmulo vazio, um paralelo silencioso à ressurreição, ou talvez apenas um silêncio que a fé escolheu não perturbar. A segunda história leva-nos a Éfeso, na atual Turquia, uma região de colinas suaves e ruínas romanas. Ali, perto do caminho onde Paulo pregou, ergue-se uma casa de pedra humilde, rodeada por altos ciprestes e uma brisa constante. Desde o século IV, muitos acreditam que João, o discípulo amado, levou Maria consigo após as palavras finais de Jesus na cruz. Neste lugar de paz, diz-se que ela viveu em oração silenciosa, longe dos olhos do mundo. Esta tradição tem raízes profundas entre os cristãos orientais e foi mais tarde apoiada por visões místicas. Hoje, milhares ainda sobem a colina em Éfeso. Levam reverência, levam admiração, levam esperança. E por fim voltamos ao lugar onde tudo começou, Nazaré. A pequena aldeia onde viveu a sua juventude. O local onde ouviu as palavras do anjo e disse sim. Alguns acreditam que depois de todas as suas viagens, Maria voltou a casa. Ali, na simplicidade da sua velha casa, a sua vida pode ter chegado ao fim. Esta última versão não é apoiada por artefactos ou ruínas. Fala mais ao coração do que à história. Um regresso à terra da infância. Uma história que começa e termina no mesmo canto tranquilo do mundo. Não existem túmulos conhecidos ou restos sagrados de Maria em Nazaré, mas talvez isso também faça parte da resposta. Ela começou a vida em silêncio e talvez a ele tenha regressado no fim. Estas 3 tradições não se contradizem, entrelaçam-se. Cada uma guarda um reflexo único de fé e memória. Jerusalém oferece uma despedida sagrada, um local de descanso próximo do eco da paixão. Éfeso sugere um retiro espiritual, uma vida escondida em oração e intimidade com Deus.
Nazaré fala de um regresso às origens, à simplicidade, à terra que a formou. E o mais notável é que nenhuma destas histórias tem peso suficiente para declarar uma verdade final e definitiva. O que permanece é o mistério. E esse mistério não enfraquece a sua história, aprofundá-la. Talvez nunca saibamos onde Maria deu o seu último suspiro, mas essa incerteza não diminui a sua presença. O seu legado não está ligado a um túmulo, vive através de um impacto espiritual que atravessou os séculos. A mãe do Messias não deixou o corpo preservado, nem escritos, nem monumentos. Apenas uma vida marcada pela entrega, pelo silêncio e por uma fé firme. Nas Escrituras, o que está escondido é muitas vezes onde Deus mais atua. Moisés, depois de cumprir a sua missão, foi sepultado por Deus num lugar que ninguém encontrou. Elias foi levado em silêncio. E Jesus, depois da ressurreição, não deixou o corpo, apenas panos dobrados. O céu nem sempre marca o fim com símbolos grandiosos. Às vezes apenas acolhe. Às vezes, simplesmente retira-se para o silêncio. Talvez o mesmo tenha acontecido com Maria. Do ponto de vista teológico, o local exato da sua sepultura não altera a mensagem central do Evangelho, mas a ausência de clareza sobre o seu fim serve de lembrete mais profundo. A grandeza de Maria nunca esteve em onde morreu, mas em como viveu. Não no reconhecimento, mas na confiança. Não na glória visível, mas nos começos escondidos. E para a fé, isso é suficiente. A fé não exige sempre certezas, basta-lhe ter direção. Ao longo dos séculos, igrejas foram construídas sobre os lugares tidos como o seu lar final. Peregrinos viajaram até lá com esperança. Historiadores e teólogos tentaram reconstruir os seus últimos dias, mas nenhuma inscrição, pedra gravada ou marco conseguiu reivindicá-la por completo. Porque talvez, quando o céu sela algo, a terra não o pode abrir de novo. E assim Maria, que entrou na história com um sim silencioso, sai também em silêncio. Com passos suaves, como quem cumpriu a missão e voltou ao silêncio de onde veio. Mas mesmo na sua ausência, algo começa a formar-se. Um sinal discreto dos tempos finais. Um eco distante do passado antigo. Porque talvez a partida de Maria não tenha sido um fim, mas o início de algo muito maior. Entre a tradição cristã primitiva e a esperança que não morre. Antes de continuarmos, se esta mensagem tocou o teu coração, considera deixar um gosto, um comentário ou partilhar. E não te esqueças de subscrever. Vamos em frente. Maria entrou na história sagrada com humildade, em silêncio, despercebida, totalmente humana. E agora desaparece das páginas do Novo Testamento com esse mesmo espírito suave. Não há relato da sua morte, nem do seu sepultamento, nem uma cena de despedida. Apenas silêncio. E é dentro desse silêncio que a igreja primitiva começou a escutar. Ao longo das gerações, vozes fora das Escrituras começaram a contar algo que os evangelhos nunca afirmaram claramente: a dormição da Virgem. Na teologia da Igreja Oriental, dormição não é apenas uma palavra mais suave para a morte, sugere algo mais elevado. Não ignora a realidade da morte, mas vê-a como uma passagem em paz, um adormecer nos braços de Deus. Para os primeiros crentes, esta era a forma mais honrosa de falar do último momento da mulher que carregou o Verbo de Deus. Com o tempo, esta crença ganhou força. Textos como o Transitus Mariae, não aceites como parte da Bíblia, mas respeitados por muitos, começaram a descrever visões de anjos que a vinham buscar, apóstolos reunidos à sua volta no fim, e até histórias do seu corpo já não ser encontrado após a sepultura. Esses relatos estão cheios de símbolos e metáforas, mas carregam algo profundo, uma verdade guardada nos corações cristãos. Deus valoriza aqueles que Ele chama para carregar a sua glória. Nos relatos evangélicos, o corpo de Jesus é glorificado após a ressurreição.
Ele regressa ao céu em vitória sobre a morte. Mas e o corpo de Maria? Ela não era o Salvador, mas entregou-se totalmente à missão do Salvador. Uma vida assim poderia simplesmente terminar e ser esquecida. O facto de não existir túmulo conhecido de Maria mantém viva uma esperança com séculos de existência, que ela não foi ressuscitada como Cristo pelo seu próprio poder, mas assumida, levada não por natureza divina, mas por graça divina. Esta ideia sobreviveu como uma esperança sagrada. É a base da festa da dormição, que a Igreja Oriental celebra há séculos. Com essa mesma esperança, a Igreja Católica do Ocidente declarou mais tarde uma crença solene, o dogma da Assunção. Afirma que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, ao terminar a sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Este ensinamento não tenta definir como ou quando aconteceu. Não oferece uma cronologia, nem descreve o acontecimento. Apenas confirma aquilo que a fé já dizia, silenciosamente, há séculos. Maria não foi deixada para trás pela eternidade. Do ponto de vista teológico, esta crença tem raízes mais profundas do que pode parecer. O Antigo Testamento dá-nos dois exemplos marcantes de partidas semelhantes. Enoque, que andou com Deus e depois desapareceu. Está em Gênesis 5, versículo 24. E Elias, levado ao céu num redemoinho, como se lê em 2 Reis 2:11. Nenhum deles teve uma morte tradicional, nenhum conheceu a corrupção. Ambos foram honrados por Deus, devido à sua profunda comunhão com Ele. Nesta perspectiva, a Assunção de Maria torna-se uma continuação de um tema bíblico já conhecido. Deus separa para si aqueles que caminham perto dele. Outra comparação bela é com a Arca da Aliança. No antigo Israel, a Arca era o objeto mais sagrado do tabernáculo. Guardava as tábuas da lei, o maná do deserto e o cajado de Arão. Quando o templo foi destruído, a Arca desapareceu e nunca mais foi encontrada. No livro do Apocalipse, João escreve que viu a Arca da Aliança no céu. Está em Apocalipse 11:19. Logo a seguir, descreve a visão de uma mulher vestida de sol. Isso é no capítulo 12. Para muitos pensadores cristãos antigos, isto não foi coincidência. Maria passou a ser vista como a nova arca, não feita de ouro e madeira, mas moldada pela fé e pela obediência. Ela não transportou tábuas de pedra, mas o Verbo vivo de Deus no seu seio. Se a primeira arca foi escondida por Deus, por que não a última também? Se o símbolo antigo de glória ficou envolto em mistério, talvez a mulher que gerou a vida divina no seu ventre também tenha sido acolhida nesse mesmo mistério. Por isso, a dormição de Maria não trata apenas da forma como morreu. É uma mensagem sobre o que vem depois. Convida-nos a olhar para a promessa feita a todos os que permanecem fiéis. Paulo escreveu: se morremos com ele, também viveremos com ele. Está em 2 de Timóteo 2:11. Maria, como a primeira a confiar sem ver, a primeira a seguir plenamente, torna-se o exemplo daquilo que espera cada crente. A sua partida, envolta em silêncio, não foi uma despedida triste, foi uma travessia vitoriosa. O corpo que alimentou Jesus, que partiu em exílio, que se ajoelhou em oração, que subiu colinas empoeiradas, que sentiu dor e segurou um filho sem vida aos pés da cruz, encontrava agora a paz. Não porque a sua história terminasse, mas porque a promessa se cumprira. E nessa paz sagrada ela foi elevada. O invisível voltou a tocar o eterno, mas mesmo no repouso a sua influência não desapareceu. A mulher que fechou os olhos na terra começou a reaparecer, em sonhos, em memórias, em reflexão sagrada. E depois, no coração da última revelação da Bíblia, surgiu uma nova visão. Porque a sua ausência física não foi o fim do seu propósito simbólico. Ela regressa, não em corpo, mas em esplendor.
A mulher vestida de luz, seja como símbolo ou algo mais. O tempo seguiu em frente, mas certas imagens permaneceram, como se o céu recusasse deixá-las apagar. No meio do trovão e das tempestades do Apocalipse, entre trombetas, criaturas estranhas e juízo divino, aparece uma figura, não como ameaça, mas como sinal. No caos do fim, quando o mundo vacila sob o peso do pecado, surge uma mulher, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A visão é clara. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e gritava com dores de parto. Apocalipse 12, 1-2. Mas quem é esta mulher? Será apenas uma metáfora, um símbolo de esperança, ou poderá ser um reflexo glorificado da jovem de Nazaré que disse sim a Deus? A igreja nunca deu uma única resposta. Desde os primeiros tempos, 3 interpretações caminharam lado a lado. Alguns veem nela Israel, a nação escolhida da qual veio o Messias. Outros dizem que é a igreja, o corpo redimido que sofre para gerar nova vida. E muitos, ligando o nascimento da criança diretamente a Jesus, creem que a mulher é Maria. Mas já não a jovem escondida da Galileia, agora uma figura celeste, radiante e eterna. Cada visão revela algo verdadeiro. Israel guardou viva a promessa. A igreja traz o reino ao mundo. E Maria, na sua vocação única, contém ambas as identidades. É filha de Israel, e num sentido espiritual, mãe da igreja. Ela deu à luz o Cristo no tempo. Agora, na visão do Apocalipse, representa o cumprimento daquilo que o seu primeiro ato de obediência iniciou. Contudo, esta visão não é serena, é um combate. O Apocalipse continua. Outro sinal apareceu no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, 3. A mulher prepara-se para dar à luz, e o dragão espera para devorar o filho assim que nasça. Não é apenas uma história, é uma guerra, um confronto cósmico, um embate entre o bem e o mal, não numa escala terrena, mas eterna. E mesmo na glória, a mulher sofre, grita, foge para o deserto, recebe asas de águia para escapar ao perigo. É sustentada, é perseguida, mas nunca vencida. Esta visão revela uma verdade profunda, repetida em toda a Escritura. O propósito de Deus enfrenta sempre resistência, mas nunca é derrotado. Neste momento, Maria, vista como símbolo de entrega e fé, torna-se uma imagem poderosa de crença que resiste mesmo quando tudo à volta treme. As 12 estrelas da sua coroa não são detalhe ao acaso. Na Bíblia, o número 12 representa a ordem divina, aliança e fundação. 12 tribos em Israel, 12 apóstolos escolhidos por Cristo, 12 portas na cidade celestial de Jerusalém. A mulher não é apenas alvo da fúria do dragão, é guardiã das promessas divinas, portadora da aliança, figura materna cuja história não pode ser apagada. Até a lua debaixo dos seus pés tem significado. No mundo antigo, a lua representava o tempo, a mudança e os ciclos da vida. Estar sobre a lua é elevar-se acima do passar dos dias, da instabilidade, da escuridão da noite. A mulher está além do tempo, fora do alcance das estações. Já não limitada à história, torna-se sinal dos últimos dias, uma visão profética. Para muitos estudiosos, esta passagem encerra aquilo que a vida terrena de Maria anunciou em silêncio. Ela marcou o início de um plano divino, um plano que só se revela por completo no fim. A mulher envolta em luz não substitui a vida de Maria, completa-a. É como se o céu dissesse: aquilo que começou numa casa humilde em Nazaré, agora resplandece por toda a eternidade. Mas será esta mulher luminosa verdadeiramente Maria? Ou será a igreja? Ou talvez Israel? Ou todas juntas numa só visão? O Apocalipse é em camadas. O que mostra nunca é apenas uma coisa. As imagens estão carregadas de significado. E este capítulo pode ser um dos mais complexos de todos.
Ainda assim, tudo na mulher, o seu combate, a sua luz, a sua proteção, parece profundamente pessoal. Ela não é apenas uma ideia abstrata. Tem um rosto, sente dor, guarda uma promessa. E a criança que ela dá à luz? As escrituras são claras. Ela deu à luz um filho, um menino, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12:5. Não há dúvidas, esse filho é Cristo. Portanto, sim, a mulher é Maria, ela que lhe deu a vida, mas também representa o povo que o proclama e é a nação que o esperou. Essa identidade múltipla faz da mulher vestida de sol uma ponte entre o que foi, o que é e o que ainda virá. O grande arco da história da salvação, desde o Gênesis, onde foi prometido que a descendência da mulher esmagaria a serpente, até ao Apocalipse, onde essa mesma mulher é perseguida pelo dragão. O inimigo não mudou, e a promessa também não. Quem quer que seja esta mulher, e talvez ela reflita mais de uma identidade, ela não desaparece, não é derrotada, mesmo perseguida é protegida. Mesmo em fuga, é sustentada. A sua presença nos céus é prova de que o plano de Deus continua, sem desvios. O mistério do fim de Maria, antes visto como um encerramento tranquilo com a dormição, ressurge agora em esplendor. É como se o céu tivesse escolhido não terminar a sua história com um ponto final, mas com reticências, apontando para algo que ainda se desenrola. Porque nem mesmo o silêncio à volta do seu fim conseguiu impedi-la de surgir novamente, no coração da última e mais simbólica visão bíblica. Este é o silêncio final de Maria. Ela esteve presente quando o céu tocou a terra. Carregou a promessa dentro de si, sentiu a dor do parto, esteve no templo, caminhou por desertos, permaneceu aos pés da cruz e esperou em oração no cenáculo. Depois, de repente, desaparece, sem explicações, sem despedidas, sem tributos. O nome de Maria, tão presente na história inicial de Cristo, simplesmente desaparece do texto. Mas esse desaparecimento não é descuido, é um silêncio com propósito. A última vez que o seu nome aparece na Bíblia é em Atos, capítulo 1. Depois disso, os apóstolos erguem-se para pregar, milagres acontecem, cartas são escritas, a perseguição alastra. Mas Maria já não é mencionada. Não há relato do fim da sua vida, nenhum detalhe do seu último suspiro, nenhum registro de sepultura. O mesmo céu que outrora anunciou com clareza a sua missão, agora cala-se. E talvez, nesse silêncio, se revele a verdade mais profunda de todas. Nos caminhos de Deus, o silêncio não é vazio. É plenitude. Quando um chamamento é vivido até ao fim, já não precisa de palavras. Maria cumpriu tudo o que lhe foi confiado. Desde o início, a sua resposta foi de total disponibilidade. Nunca se promoveu, nunca pediu reconhecimento, nunca procurou estatutos, simplesmente ofereceu a sua vida. Quando o anjo trouxe a mensagem, ela aceitou. Quando o filho foi erguido na cruz, ela permaneceu. Quando a igreja respirou pela primeira vez, ela estava em oração. E depois disso, recuou. E esse silêncio, mais do que qualquer discurso, revela quem ela realmente era. Ensina-nos que no reino de Deus, impacto eterno não requer atenção constante. Maria não quis liderar, não disputou influência entre os apóstolos, não realizou sinais, não pregou às multidões. A sua saída discreta da narrativa revela algo poderoso, que a sua identidade não estava no que fez depois da história, mas em como se entregou durante ela. Ela não se colocou no centro, Cristo sim. Criou espaço para que a luz brilhasse sobre o Filho, não sobre si. E isso, por si só, é uma mensagem teológica profunda. Maria representa a humanidade que responde, acolhe, participa e depois se retira quando a missão está completa. Nunca tentou rivalizar com a glória de Jesus. Apontou sempre para ele. Tal como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Maria viveu essa verdade, sem precisar dizê-la.
A sua vida inteira foi uma entrega silenciosa a algo maior do que ela. O mais impressionante é que, mesmo desaparecendo da história escrita, Maria nunca foi esquecida pela vida da Igreja. A sua memória permaneceu não por discursos poderosos ou atos dramáticos, mas pela forma como viveu, com fé aberta e coração rendido. A sua ausência nos últimos livros da Bíblia não diminui a sua importância nos momentos mais decisivos da redenção. Maria é recordada não pelo que fez mais tarde, mas pelo que permitiu acontecer no início. O seu silêncio final reflete o silêncio que marcou o fim do Antigo Testamento. Tal como as escrituras hebraicas encerraram-se com séculos de espera antes da vinda do Messias, Maria termina a sua missão na quietude, preparando os corações para uma fé renovada. O seu afastar sinaliza uma transição. Agora a história já não gira em torno do ventre, mas do espírito. Já não sobre o Filho nos seus braços, mas Cristo vivo no meio do seu povo. Maria retira-se quando nasce a Igreja, mas não é uma retirada de vergonha, é uma ascensão em propósito. A sua tarefa estava cumprida. Alguns acreditam mesmo que a sua saída silenciosa era necessária para garantir que nunca se tornasse o novo foco da devoção. As Escrituras são intencionais na forma como a apresentam. Elevam-na com reverência, mas protegem o seu papel. Honram-na profundamente, mas não permitem que vá além do lugar que Cristo lhe atribuiu. Essa sabedoria bíblica ensina-nos equilíbrio espiritual. Maria deve ser seguida, não adorada. É serva, não centro, modelo de entrega, não figura de idolatria. Mesmo Paulo, que nos deu tanto sobre a Igreja e Cristo ressuscitado, nunca mencionou Maria. Não por desrespeito, mas porque o foco havia mudado. O tempo da encarnação terminara. Cristo ressuscitado era agora o centro, e Maria, com graça, deu lugar para que ele permanecesse. No entanto, o mistério à sua volta nunca nos abandona. A sua partida nunca foi registrada. O seu lugar de descanso é desconhecido. As suas últimas horas nunca foram descritas. E esse espaço em branco na história torna-se algo mais do que um detalhe em falta. Torna-se um silêncio sagrado. Porque no seu âmago, o silêncio dela fala mais alto do que 1000 palavras. Declara que quem vive para Deus não precisa de aplausos. Que quem termina a corrida não deve explicações ao mundo. A verdadeira grandeza revela-se muitas vezes na capacidade de saber quando sair de cena. Maria termina a sua jornada tal como a começou, com humildade, presença tranquila, entrega total e silêncio. Mas este silêncio não é uma conclusão, é uma porta que se abre para ecos que ainda ressoam nas visões mais proféticas da Escritura. Porque o céu nunca encerra uma história sem antes deixar um sinal final. Quando o céu escolhe esconder alguém, não é o mesmo que esquecê-lo. Maria não escreveu cartas, não fundou igrejas, não aparece nos capítulos finais dos evangelhos a fazer milagres ou a entregar mensagens. E, no entanto, a sua presença permanece, silenciosa, mas inegável, escondida, mas no coração de tudo. Ela viveu no espaço entre a sombra e a luz. Não como o foco do palco, mas como a estrutura invisível que sustém a história. A Bíblia não a coloca num pedestal para adoração, mas também não a apaga. Ela move-se pelas margens silenciosas do texto sagrado, como um rio subterrâneo que alimenta a fé de formas invisíveis. O valor de Maria não está nas ações posteriores, mas naquilo que ela foi desde o princípio. Maria foi o espaço onde a promessa tomou forma, o lugar entre a palavra dita e o verbo feito carne. E quando essa promessa se cumpriu, ela recuou. Tal como o antigo templo substituído pelo Espírito vivo nos crentes, a sua missão deu lugar a algo maior do que ela mesma. É por isso que o seu legado perdura. Nunca foi construído sobre visibilidade, mas sobre confiança. Ela não foi escolhida pelo seu estatuto ou pelas suas capacidades.
Foi escolhida porque fez espaço para o plano de Deus, para o Filho de Deus. Esse espaço aberto tornou-se o lugar onde a glória entrou no mundo. Num mundo obcecado com legados, ela aceitou ser esquecida. Numa época que exige provas, ela simplesmente escolheu acreditar. E esse tipo de fé invisível, sem reconhecimento, sem aplausos, sem necessidade de ser notada, é o que dá à sua história um poder duradouro. Ela representa todos os que servem a Deus sem precisar de destaque. Aqueles cujos nomes não estão escritos nos livros de história, que nunca pregaram às multidões, mas que transmitem a fé de geração em geração. A teologia cristã chama a isto discipulado invisível. Uma forma de entrega que transforma o mundo, não por palavras fortes, mas por uma presença silenciosa. Maria foi essa presença. Em todos os momentos da vida de Jesus, ela esteve próxima, não no centro da atenção, mas sempre a apoiar a promessa nos bastidores. Isso não a torna menor, torna-a essencial. Na economia do reino de Deus, o que está escondido é muitas vezes o mais precioso. Jesus disse: "O teu Pai, que vê o que está em segredo, te recompensará." Mateus 6,6. Maria viveu nesse lugar secreto e a sua recompensa foi eterna. Não coroas de ouro, nem reconhecimento, mas um papel no maior ato de amor divino que o mundo já conheceu. Ao seguirmos a sua história, não encontramos discursos nem ordens. Vemos ações, não demonstrações de poder. Reparamos em coragem nos momentos de dor. E, acima de tudo, vemos uma mulher que escolheu a obediência silenciosa em vez do aplauso. É isso que permanece, não as palavras deixadas, mas o impacto que nunca desaparece. Talvez seja por isso que o seu túmulo nunca foi descoberto, porque os seus últimos dias permanecem sem relato, porque algumas vidas são escondidas pelo céu, não para serem apagadas, mas para serem preservadas. Como a arca nos tempos de Jeremias, como o corpo de Moisés, guardado por Deus, como os tesouros ocultos que sustentam o templo por dentro. Maria viveu uma vida assim, uma vida que não precisou de reconhecimento para ser eterna, uma vida não definida pelo que fez, mas pela sua fé. Uma vida que, mesmo sem aparecer nas cenas finais da Bíblia, esteve na origem de tudo o que veio depois. E assim, silenciosamente, a sua influência ainda fala. Em cada ato de submissão, em cada sim sussurrado com fé, em cada coração que responde: "Faça-se em mim segundo a tua vontade." O maior impacto de Maria não está nas suas palavras, está em ter permitido que Deus falasse através dela. A sua jornada não se centrou em si mesma, foi sempre sobre o que Deus pode fazer através de alguém disposto, alguém que obedece sem ter todas as respostas, que confia sabendo que há um preço. O seu papel não terminou com as Escrituras. Continua lembrando-nos que o céu muitas vezes age em silêncio, que Deus continua a mover-se através daqueles que dizem sim, sem precisar de atenção. Maria não era divina nem destinada à adoração, mas também não era um mero instrumento. Era essencial, elevada pelo céu, escolhida por Deus, e a sua importância nunca diminui a glória de Cristo. Pelo contrário, reconhecer a sua fé destaca o poder daquele que ela trouxe ao mundo. Tudo o que viveu apontava para uma missão: carregar Jesus e revelar quem ele era. Esse é o ponto mais poderoso da sua história. Ela não termina com ela, encontra a sua conclusão em Cristo. E porque termina nele, ela conduz-nos até ele. Olhar para Maria ensina-nos o que significa crer, entregar-se e dar-se por completo. E isso convida-nos à ação. Porque a mesma escolha que ela fez em Nazaré, diante do anjo, ainda espera por nós hoje. É uma escolha para cada um de nós. Jesus continua à procura de corações dispostos a dizer: "Aqui estou, faça-se em mim segundo a tua vontade."
O mesmo Salvador que foi uma vez acolhido no ventre daquela jovem mulher, deseja agora habitar no coração de todos os que o recebem com humildade. Por isso, este momento é para ti. Se algo nesta história despertou algo dentro de ti, se algo te fez perceber que é tempo de voltar, de recomeçar, de te reconciliares com Deus, então não adies aquilo para o qual o céu já te está a chamar. Se hoje sentes o desejo de te restaurares a Jesus Cristo porque te afastaste, ou se estás pronto para começar um novo caminho rumo à vida eterna, escreve isto nos comentários. Eu acolho-te, Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador da minha vida. E se esta mensagem tocou o teu coração, mostra o teu apoio com um gosto, partilha o vídeo e escreve Amém nos comentários para que outros também possam ser alcançados. Que esta verdade continue a espalhar-se por todos os que ainda caminham sem luz, porque tudo o que aqui foi partilhado aponta para uma única fonte de esperança. E essa luz não é apenas um símbolo, tem um nome, tem autoridade e está viva. Obrigado por estares aqui. Vemo-nos no próximo vídeo.